Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, querido ouvinte, querido irmão e irmã, a nós chegando até você novamente nesse dia. Então, um abraço e um desejo de paz e bem a todos que estão nos ouvindo. Hoje quem está fazendo o programa aqui sou eu, Padre Euclides, e que a paz do Senhor esteja contigo também. Nós estamos nessa quarta-feira, dia 12 de julho, mês aí que as crianças estão curtindo pelo menos uns 15 dias de férias, né, das escolas, das nossas escolas aí dos municípios. Nós queremos pedir a bênção de Deus sobre nós nesse dia. Hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre a liturgia. Quem sou eu para dizer tanta coisa sobre isso? Mas algumas pequenas ideias, nós vamos ficar com elas. Vamos rezar antes, invocando o Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Querido irmão, a gente fala um pouquinho da palavra liturgia, que não é só a palavra, liturgia é a grande obra, né? Quando a gente se aproxima desse tema, a gente está falando dos nossos cultos, nós estamos falando das missas, nós estamos falando da celebração dos sacramentos, né? Por exemplo, o batismo, qualquer igreja que seja, né? Não só na igreja católica, apostólica, romana, mas em qualquer igreja, o batismo também é uma liturgia, né? Estamos falando da crisma, estamos falando, por exemplo, do sacramento do perdão dos pecados, que também existe uma liturgia aí, né? Em volta disso tudo. Então, liturgia, na verdade, é a grande palavra que diz a obra da igreja em favor do povo de Deus. Liturgia significa uma obra. Leitus orgon, né? Obra em favor do povo. É a origem mais primária da palavra liturgia. Então, será sempre essa obra em favor do bem espiritual e maior do povo de Deus. A liturgia, ela é composta de ritos, de orações, né? Livros litúrgicos com orações, ritos, símbolos, né? São símbolos sensíveis que vão nos apontar para realidades que são símbolos sensíveis que nos apontam para realidades invisíveis, ou, se você quiser, símbolos visíveis, né? Que nos apontam para realidades invisíveis. Por exemplo, o batismo, a água, né? O que a água vai dizer? Tudo, né? A água significa morte e vida, a água significa purificação. Portanto, ser batizado significa ser purificado, né? Nesse sentido. Então, toda a liturgia, mesmo essa do batismo, tem seus ritos, orações e sinais, né? Muito bem, querido irmão, nós estamos então aqui falando um pouquinho, tentando dizer da liturgia. A liturgia, ela se compõe de muitos elementos, como nós falamos, orações, né? Ritos, etc. Mas a coisa mais visível da liturgia, por exemplo, coisas básicas que nós podemos entender, né? Por exemplo, não haverá liturgia do culto ou da missa se não houver povo, né? Como que o padre vai celebrar a missa com apenas uma pessoa? Seria quase impossível, né? Porque a liturgia da missa comporta, no mínimo, 2 leituras, um salmo, uma cantoria, né? Então, o padre e uma pessoa seria quase impossível, né? Se não impossível, de poder celebrar ali o ato litúrgico da missa, né? Então, a liturgia ela já se compõe basicamente desses sinais sensíveis que qualquer um pode ver, né? A gente precisa de um local certo, adequado, para poder realizar aquela liturgia, né? Pode ser até debaixo de uma árvore, né? Por exemplo, quantos missionários que vão para uma cidade, um país que não tem estrutura mínima nenhuma, né? Não tem um salão.
Aí eles às vezes celebram a missa até debaixo de uma árvore. Ou a comunidade se organiza e faz uma pequena área coberta, né, com ramos, com folhas, né? Então, assim, no mínimo, a gente precisa de um local, né, para rezar a liturgia. Precisamos do celebrante. E aí, quando a gente fala celebrante, a gente entende aqueles que vão ter algumas funções primeiras, né, naquela liturgia. No caso da missa, nós entendemos, por exemplo, o sacerdote, o padre, os ministros da comunhão e os acólitos, né? Pode-se rezar a missa sem os acólitos? Pode também. A missa vale pelo que ela é, né? A missa não vale simplesmente porque tem ou não tem esse ministro, né? Não pode faltar o povo e o padre e o pão e o vinho, né? Que não pode faltar. Mas se não tiver o coroinha, a missa vai ser celebrada, vai valer. Mas, enfim, esses são todos os sinais visíveis que envolvem, né, o celebrante, o sacerdote, os ministros, os acólitos, que têm a sua função no altar, né, e o povo, né? Como que, então aqui nós já vemos esse sinal sensível, né, de alguém que celebra, que desenvolve a ação litúrgica, né, e o povo que participa, né. E aqui a palavra participa, ela é muito profunda e ampla, né? Nem eu saberia dizer tudo o que significa, mas a participação aqui é todo o envolvimento no mistério, né? Porque dentro de uma ação litúrgica, dentro da missa do culto, o povo participa ativamente da celebração litúrgica, né? Embora seja o sacerdote ou o presidente quem conduz, né? E quem realiza ali na pessoa dele aquele sinal sagrado, mas a comunidade ela é chamada a participar ativamente do ato litúrgico, né? Porque senão, se assim não for, a coisa fica desnaturalizada, ou a coisa fica ferida na sua natureza própria, né? Que é uma participação mútua entre aquele que preside e o povo, que é o corpo dessa assembleia, o povo que participa dessa assembleia, né? Então é bonito a gente pensar isso, né? A liturgia é muito rica nesse sentido. Vamos realizar o batismo. O que a gente precisa? A gente precisa da criança para batizar em primeiro lugar, né? A gente precisa daquela pessoa que queira receber o batismo. Depois, o que a gente precisa? Precisamos da água, precisamos de uma pia batismal. Se não tiver a pia batismal, uma bandeja, uma vasilha, né, que possa receber aquela água. Precisamos do óleo, precisamos da vela, precisamos do padrinho, para estar ali dando o seu sim ao lado daquela criança, né? Sendo ali aquela testemunha viva da fé que a criança está recebendo, né? E a criança ela é educada na fé dos pais e dos padrinhos, né? Por isso o batizado de crianças, nesse sentido. Então precisamos de quê? Precisamos disso, né? Precisamos da criança, precisamos dos padrinhos, precisamos do sacerdote, precisamos da água, precisamos do livro. Por que nós precisamos do livro? Porque o padre não pode simplesmente tirar as palavras da cabeça, né? Embora a fórmula batismal ela é tão simples, né? Quer dizer, eu te batizo, o devido ministro vai dizer, eu te batizo, fulano de tal, eu te batizo no Pai, Filho e Espírito Santo. É tão simples a fórmula, mas existem outras orações que se fazem também, né? E tudo faz parte do rito do batismo. Na missa, por exemplo, falando de liturgia, ela é preparada, né? Nenhuma missa é celebrada de qualquer maneira. Existem pessoas que se ocupam da parte musical, que não é a música pela música, né, mas é a música litúrgica, que ajuda o povo a participar do mistério celebrado, né? Então tem esse pessoal, tem os que auxiliam ali no altar, que é os acólitos, né? Geralmente são meninos e meninas, né? Até seus 14 anos de idade, que fazem muito bem esse serviço ao altar, né? Como por exemplo, conduzindo ali as oferendas da credência ao altar principal, ajudando o padre, o sacerdote ali nas funções dele, né? Então tudo isso é bonito, isso é a liturgia da missa. O que é que a gente precisa mais? O ofertório do povo, né? O pão e o vinho, que muitas vezes é trazido pelo próprio povo, ou, caso assim não tenha sido pensado ou preparado, é organizado ali pelos ministros, né, da igreja, é colocado numa credência, né, ao lado do altar, na hora devida é apresentado ao altar, né? Pelas mãos do padre, que vai apresentar ali sobre o altar. Então veja como é bonito, como é importante. A liturgia ela é riquíssima, né? Nenhuma missa deveria ser celebrada se não tiver uma mínima organização de qual é a oração eucarística que o padre vai rezar. Ele vai ter que escolher, né? São tantas, né? São várias, são bem mais do que 12 orações, né? Com certeza.
Então vai se escolher uma e assim vai se organizando todos os elementos, né, daquela ação litúrgica. Então é muito importante isso, muito bonito. Isso faz com que nossas comunidades também, cada um de nós que tem funções de preparar uma liturgia, equipes litúrgicas, a própria comunidade, né, cada vez mais tenha consciência disso, para que de fato ali aquela celebração satisfaça, né, o povo no sentido de conduzi-los também ao mistério, conduzi-los à celebração da fé, né, senão a gente fere a própria liturgia, né. Por exemplo, o padre vai celebrar sem túnica, seria um desacato, um desrespeito profundo, né, ao povo e a Deus, né, porque faz parte da pessoa do sacerdote usar a sua veste apropriada, né. Então jamais seria ferir a liturgia o padre celebrar a missa sem a sua túnica, né, seria ferir profundamente a ação litúrgica, né. E mais o que nós podemos dizer de liturgia? Quem faz a liturgia? Quem faz a liturgia em primeiro lugar, é a ação de Deus, né? Porque quando nós realizamos uma liturgia, estamos celebrando um mistério. Mesmo quando é o culto da palavra, a comunidade está partilhando a palavra e está se mergulhando na vida com Deus, né? Então é um mistério de qualquer maneira. E a missa por excelência, então, é um mistério, porque ali, né, nós vamos celebrar o que Jesus Cristo mandou quando ele se entregou por nós, né? E quem faz a ação litúrgica? Os celebrantes, o povo, e não podemos esquecer, se é um mistério, é a ação do Espírito Santo, né? A ação de Deus. Porque senão, sem a preparação devida, sem as pessoas responsáveis devidamente, previamente escolhidas, sem o povo não há a liturgia, né? Então, no envolvimento de tudo isso, de toda essa ação que vai se desenrolar durante aquela liturgia, também é o Espírito Santo quem faz a ação litúrgica, né? Porque ali não é coisa só simplesmente da cabeça, da vontade de um ou de dois, né? Então, por isso que a gente deve ter esse cuidado com a liturgia. Todos nós, né? Ao prepararmos uma ação litúrgica. Quem cuida da liturgia? Isso é uma pergunta assim ampla, né? Fica em aberto, né? Quem cuida da liturgia? Bom, em primeiro lugar, quem celebra, né? O sacerdote, o padre, ele tem que cuidar da liturgia. Se ele não falar o que é certo e o que é errado, se ele não conversar com as equipes antes, pode sair alguma coisa errada, com certeza, né? Então, quem cuida da liturgia? Quem está celebrando, né? Uma resposta pronta, assim, imediata, né? Primeiro, ele tem a obrigação de zelar por isso. Mas, num sentido mais amplo, quem cuida da liturgia? A própria igreja, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o ritual da missa, o missal romano, que rege como a missa é celebrada, existe na igreja há centenas de anos, né? Então, a liturgia, ela é realmente obra da igreja. Ela vem desde tradições antiguíssimas, né? Que foram ali colocadas e aprovadas pela própria igreja. E ali aquele livro contém a tradição litúrgica, como a gente fala, né? Nesse sentido, é que a gente quer dizer o seguinte: quem cuida da liturgia é o próprio magistério da igreja como a primeira cabeça, né? O primeiro grau, o mais importante na aprovação dos textos que são próprios da liturgia e na modificação ou não, né? Na modificação ou conservação desses textos sagrados, né? Então é o próprio magistério da igreja. Magistério também é uma palavra muito bonita, muito ampla, que é aqueles que têm o poder de legislar, né? Em matéria aí da igreja, seja o Papa e os bispos, né? No caso que nós estamos falando das conferências episcopais, né? Em cada país, e sobre elas ainda, a última autoridade é do Papa, né? Que o Papa é o presidente, não, o presidente é outra palavra que não cabe aqui. O Papa é o pontífice, né? Aquele que rege, que deve olhar por todas as igrejas, né? Então, a última aprovação, ou também a primeira aprovação nesse sentido, que quem vai determinar que seja publicado ou não é o Papa, né? Depois que passou por várias comissões de episcopais, vários teólogos que leram, releram e viram a tradição da igreja, o Papa vai dar o veredito final, né? Se está certo, se está aprovado por todos, então está também aprovado por ele, né? Então é isso, respondendo a pergunta, quem cuida da liturgia? A própria igreja, né? Seu magistério. Por isso que cada um de nós, o padre, o diácono, o bispo, a gente deve respeitar o que está ali orientado, né? Pedido.
Uma mensagenzinha do dia de hoje, antes da gente ouvir, eu li isso aqui hoje e achei bonito. Mensagem do dia: a vida passa e ficam as sementes e as tentativas de bem que foi semeado e vivido. Quem sabe a vida passa e ficam as sementes e as tentativas do bem que se foi semeado e vivido. Muito bem, irmão e irmã, que bom. Vamos acolher a palavra de Deus para hoje, né? A palavra do Evangelho. Hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 10, de 1 a 7. Ouçamos essa palavra. Evangelho de São Mateus. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, o filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra, até aqui, meu irmão, palavra da nossa salvação. Glória ao Senhor. A gente falou um pouquinho a mais, né? Porque a gente está falando da liturgia, então a gente vai ter que apertar aqui um pouco para terminar. Vou ser breve. Só lembrar os nomes dos apóstolos, né? Jesus Cristo, então, ele chama, no meio de muitos outros, esses seus 12 colaboradores, seus 12 apóstolos. Chama e institui esse grupo. Que beleza, né? Jesus tem esse carinho todo especial de chamá-los um por um a um, né? Por seus nomes. É de se observar aqui também os irmãos que são chamados, né? São 2 grupos de irmãos, né? Simão Pedro e seu irmão André, e também os 2 filhos de Zebedeu, né? Que é Tiago, né? Tiago e João, filhos de Zebedeu. Depois aparece outro Tiago, né? Na lista de Jesus, e também aparece na lista de Jesus aquele que o iria trair, né? Iria trair o projeto do reino de Cristo. Então aparece também. São os nomes dos 12 que pertencem à fundação da Igreja do Senhor, né? Que beleza, né? Que coisa boa. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te dê boa inspiração, Deus ajude, dê forças na nossa missão de cada dia. E que Deus nos ajude a amar e viver sempre a nossa vocação, né? De sermos povo de Deus, de sermos a sua igreja, vivermos e amarmos a igreja do Senhor. A última coisa, os avisos de hoje, a missa no São Francisco, aqui na cidade, às 19 horas. Amanhã tem missa no Bananal, dia 13, tem missa no Bananal, na Pedra Negra e na Santa Cruz, 19 horas. E na sexta-feira, dia 14 de julho, tem missa no Barro Branco, 19 horas, Mato Grosso, 19 horas, Vargem Alegre, também, 19 horas. E dia 15, sábado, haverá um casamento na comunidade da Roseira, às 11 horas da manhã, né? Vamos ficando por aqui, que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.